Olá, graças a paz. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui, depois de um curto período de tempo sem colocar vídeos, somente estava colocando vídeo áudios. Infelizmente, por diversas questões que tenho passado, nada sério, mas sim problemas mesmo em conseguir uma boa câmera. A câmera que eu estava fazendo filmagens, ela não está muito legal. Enfim, e é um prazer mais uma vez estar aqui para falar de um assunto tão sério que em muitos lugares está sendo deixado, está sendo largado de lado em muitos lugares. Infelizmente, são coisas que têm acontecido de tal forma que não dá para compreender por que fazem isso. Mas espero que Deus traga luz a todos para que possa compreender quão importante, como vocês já viram no título dessa mensagem, quão importante é a teologia na vida cristã. Então vamos começar. Abram suas Bíblias, por favor, lá em Mateus, capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 23. Como de costume, deixe sua Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te imploro, conceda-nos tua graça, conceda-nos, Senhor, o discernimento correto que devemos ter para compreender, Senhor, quão importante é a teologia, Senhor, em nossas vidas, na vida cristã, Senhor. E necessitamos sim ter ela em nossa mente para que possamos, Deus, compreender mais profundamente, Deus, o que a Tua Santa Escritura quer nos dizer. E também, Deus, para que não venhamos a ficar enganados por muitos lobos sanguinários que aí fora tem. Santo Deus, que isso seja para a Tua glória e honra. Amém. Então vamos à leitura. O verso 23 dirá: Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará a descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido? O que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então, irmãos, temos aqui mais uma controvérsia gerada agora pelos saduceus. Anteriormente, vocês podem ver lá no verso 15 ao 22, que os fariseus enviaram alguns dos seus discípulos juntamente com os herodianos para tentar pegar Jesus em algum erro. E vamos lá fazer rapidamente uma breve recapitulação do que aconteceu lá. Verso 15 diz o seguinte: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas
o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Então, irmãos, uma tentativa após a outra, vieram experimentar a Cristo para ver se conseguiam pegar ele em algum erro. Vieram testar o conhecimento de Cristo para ver se ele ia contra aos ensinamentos que já foram deixados pela lei de Moisés. O tempo inteiro eles viam que os fariseus, os saduceus, eles tentavam pegar a Cristo em algum erro, justamente para ter o que acusá-lo. E aqui, como já foi lido, mais uma vez eles tentaram, só que foi uma tentativa falha. O que Cristo disse aqui, muitas das vezes até de forma equivocada e errada, que é implantado esta passagem que foi lida agora, Cristo simplesmente não negou de maneira alguma quão lícito é pagar os tributos a César, ou seja, às autoridades. É lícito fazer o bem, é lícito pegar e obedecer às autoridades, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Lá em Romanos capítulo 13, no verso 1 ao 7, está descrito uma boa parte do que eu estou falando aqui. Então Cristo aqui, ele não negou em momento algum que não deveria ser pago o tributo a César, o tributo às autoridades. Mas ele deixou bem claro. A segunda coisa que ele disse foi: e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, como naquelas épocas, até mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas, imperadores ou reis, queriam tomar a glória de Deus para si, gostavam de ser exaltados, gostavam de ser louvados, Cristo já tratou de tirar tudo isso com uma única frase: passem a dar o que é de Deus, a adoração, louvor e toda a glória. Já aqui, a partir do verso 23, conseguimos ver, justamente no verso 23, que os saduceus, naquele mesmo dia, foram até Cristo para tentar pegá-lo em algum erro. Sendo assim, eles usaram, lá no verso 24, a mesma abordagem que os discípulos de fariseus já tinham usado. Como? Mestre, ou seja, tentando engrandecer a Cristo naquele momento, um falso reconhecimento de quem Cristo era, porque de maneira alguma eles tinham o reconhecimento correto, de que Cristo de fato era o Messias, de que Cristo de fato era um exímio mestre, eles não tinham esse reconhecimento. Então, quando eles tratam Cristo dessa forma, nada mais é que de forma falsa, querendo tratar ali com ironia, Ô Senhor, já que você é mestre, então me responde o seguinte. Mais ou menos essa que passa a ideia. Os saduceus, irmãos, eu até, me perdoe, esqueci de falar, eles eram a seita que não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, é o que diz o verso 23. Eu não precisava falar isso se não fosse para acrescentar algo que, com toda certeza, eles tinham como o carro-chefe deles, Era a principal doutrina que eu acredito que eles mais gostavam de tratar em seus debates teológicos entre os fariseus e os filósofos de suas épocas.
Então aqui eles vão chegar para Cristo e vão trazer uma questão que possivelmente eles dominavam por completo, que é a respeito da ressurreição. E isso me leva a pensar que, já que Cristo, né, já que ele é filho de Deus, então vamos ver se ele vai sair dessa agora. Vamos ver se ele vai conseguir responder o que temos para perguntar. Vamos ver se ele vai saber responder essa tão difícil pergunta. Muito possivelmente era o que os saduceus tinham em mente, né? Eles não criam na ressurreição, era a única seita que não cria em ressurreição, e eles foram usar com Cristo o que eles tinham de melhor. Então eles iniciam, lá no verso 24, trazendo também uma figura, né, que eles se agarravam muito, com unhas e dentes. Não somente ele, mas também os fariseus, que é o nome de Moisés. Moisés, como foi dado a lei a Moisés e, por sua vez, Moisés dado ao povo, eles tinham a crença deles totalmente embasada somente na lei. Os saduceus, em especial, eles só tinham em sua doutrina somente a Torá. Eles desconsideravam os profetas. Eles só tinham a Torá em sua doutrina. Então, eles trazem: Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. O que os saduceus estão tratando aqui, eles estão citando Deuteronômio capítulo 25, verso 5. Ali, Moisés vai tratar a respeito do cunhado, né, do falecido, que fica agora incumbido de dar descendência para o seu irmão morto, né, para que o nome daquela pessoa falecida não venha morrer junto com ele. Certo? E eles trazem, né, a controvérsia que eles achavam que Cristo não iria sair dessa, né? Verso 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Vocês perceberam, irmãos? O que eles fizeram aqui no verso 28? Aqui só comprova a tamanha ironia que eles foram até Cristo para tratar desse assunto. Aqui só prova o quão orgulhosos de si mesmos eles eram. Por quê? Eles não acreditavam na ressurreição, isso já foi dito, o texto está bem claro no verso 23. Eles não acreditavam. Então eles chegam para Cristo e dizem: Senhor, já que tem essa tal de ressurreição, então me explica essa questão então. 7 irmãos tiveram a mesma mulher. Os 7 morreram e não suscitaram descendência para os falecidos anteriores. No fim, a mulher também morreu. Então, já que tem ressurreição, de qual deles ela será esposa? Eles acharam aqui, com todo o ego que eles tinham, né, com todo o orgulho de si mesmo que eles tinham, eles achavam que Cristo não tinha saída para uma questão como essa. Muito possivelmente, em diversas controvérsias que eles tiveram com os fariseus, com os diversos filósofos de suas épocas, eles, com toda certeza, ganhavam diversos debates com essas questõezinhas que eles colocavam, e com certeza com essa em específico. Então, mais uma vez, eles trazem essa controvérsia, esse questionamento para Cristo. Só que eles não conhecem a Cristo. Eles não conhecem. Olha a resposta de Cristo, que magnífico que foi no verso 29. Respondeu-lhe Jesus: errais em não conhecer
as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa resposta primária aqui de Cristo, ela traz duas questões. A primeira, Cristo diz para eles: vocês erraram em não conhecer as Escrituras, ou seja, a sua interpretação do que vocês me passaram está errada. Vocês não compreenderam o que Moisés trouxe. E o segundo, que combina com o primeiro, é: vocês não conhecem o poder de Deus. Deus criou todas as coisas, irmãos. Todas as coisas que nós conhecemos, Deus criou. Somente com a sua palavra, ordenando, as coisas se fizeram. E ele não vai ter poder suficiente para ressuscitar mortos? Então é mais ou menos isso que Cristo está dizendo aqui. Vocês acham que o Senhor Todo-Poderoso não vai ter poder para ressuscitar mortos? Vocês erraram em achar isso. É o que Cristo está dizendo aqui. E ele completa. A partir do verso 30 diz: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Cristo aqui dá uma aula de teologia, trazendo a ideia correta do que eles deveriam saber, que eles não sabiam. E completa no verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Então, irmãos, com toda certeza eu fico imaginando os saduceus ali naquele lugar, naquele momento, né, com toda aquela euforia dentro de si para levar essa questão até Cristo. Com toda certeza eles combinaram entre si como iriam pegar Cristo em alguma palavra, em algum erro, em alguma falha. E quando Cristo responde de forma maestral tudo isso aqui, quão cabisbaixo eles ficaram? Como que eles não devem ter saído daquele lugar? É algo que deve envergonhar muita gente. Deve envergonhar muita gente. O que eu quero trazer, irmãos, a respeito da importância da teologia na vida cristã? Exatamente o que Cristo fez aqui. Ele teve resposta para tudo e ainda acrescentou mais. Uma outra coisa que os saduceus também não criam era em anjos. E Cristo fala a respeito dos anjos. Que na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são, porém, como os anjos do céu. Então Cristo aqui não só responde à questão que eles trouxeram, mas também implanta. Olha só, os senhores doutores da lei. Existe aquilo que vocês não acreditam, que são os anjos. Vocês estão redondamente enganados em achar que anjos não existem. Vocês não conhecem as coisas que vocês mesmos estudam. E por fim, voltando a falar, o que eu quero trazer com essa passagem? A importância que tem a teologia na vida cristã. Imagina se fosse outra pessoa aqui no lugar de Cristo, se essa pessoa não soubesse nada a respeito da Escritura, se ela não tivesse revelação alguma do que é o correto, do que Moisés trouxe na lei. Cristo, em uma das passagens, agora eu não me recordo, diz que ele não veio revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Além disso, irmãos, isso me leva a pensar que Cristo também veio trazer luz àquilo que não se tinha para muitos naquela época. Eles não compreendiam de forma completa o que era a lei, o que a lei de fato falava. Quantas controvérsias nós encontramos na palavra. Em outras passagens conseguimos ver a respeito do divórcio. Eles estavam fazendo de qualquer maneira, mas Cristo trouxe a luz do que de fato era o divórcio, em qual condição única que era permitido, entre aspas, o divórcio. Então é o que eu quero te dizer, por que muitas das vezes você não se aprofunda na palavra? Só porque alguém chegou para você e falou que isso não é importante?
Ou você mesmo colocou na sua cabeça de que, ah, não, eu só quero saber da Bíblia, para que eu quero saber de teologia? Ei, irmão, se você não estudar a Bíblia com a teologia, você, em muitas coisas, não vai compreender. Eu não estou aqui, antes que alguém pense, dizendo que você não pode estudar a Bíblia sem que necessite de outros estudos. Não estou aqui dizendo que você tem que pegar e esquecer, por exemplo, de algo importantíssimo que é o Espírito Santo, aquele que nos direciona, aquele que nos dá o discernimento correto, e procurar outras fontes de homens, não. Mas principalmente com o Espírito Santo te guiando a ir nas fontes corretas, para que aí então você possa pegar e se debruçar na palavra de Deus e conseguir destrinchar, garimpar cada texto, cada versículo, cada passagem, cada livro contido aqui. A importância da teologia é o que Cristo demonstrou aqui. Ele trouxe a interpretação correta, algo que muitos aí fora, infelizmente, estão com diversas doutrinas erradas. Diversas doutrinas erradas. É só você pegar e começar a ligar sua televisão em alguns canais, independente do dia, mas principalmente no dia de sábado, é a manhã quase inteira passando esses tipos de programa, que você vai ver ali que muitas doutrinas que estão sendo ensinadas, muitas pregações que estão sendo pregadas, que estão erradas. Não estão de acordo com a palavra. Não é da forma que nós queremos, mas sim da forma que está escrito. Eu não posso pegar um texto qualquer aqui e colocar a goela abaixo de alguém. Se não estiver dentro do seu contexto, eu não posso repassar. De maneira alguma eu posso repassar. Como que você vai saber, por exemplo, a respeito... deixa eu ver uma coisa muito fácil aqui para não complicar a mente de alguns. O batismo, por exemplo. Algo tão tranquilo. Ah, só descer as águas e pronto, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso, descer as águas e vou estar limpo, vou estar lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tem muitas pessoas com a ideia errada a respeito do batismo. Se você não compreender, se você não estudar o que de fato é o batismo, o que é necessário para que alguém tenha o verdadeiro batismo, irmãos, sinto lhes dizer, você se molhou à toa. Isso é algo bem simples mesmo, justamente para não trazer complicação. Mas se você começar a se debruçar na palavra, que ela é a centralidade da teologia, quem faz teologia sem a Bíblia está errando. Está cometendo um gravíssimo erro. Já tentaram por diversas vezes fazer teologia sem a palavra de Deus, mas eles erraram feio. Então, irmãos, nós temos que ter em nós a visão correta do que a Escritura quer nos dizer, e somente nos aprofundando mais do que está escrito para podermos ter o discernimento correto do que ela nos diz. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. O texto lá nos dirá o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar preparados. Pastores, diáconos, vejam o que está descrito em 1 Timóteo capítulo 3. Ali vai estar tudo que um diácono, tudo que um pastor necessita ter. Ele precisa estar apto à palavra para ele ter este cargo. Não é de qualquer maneira.
É por isso que muita gente está engolindo remédios que não era para ser prescrevido para vocês. De maneira alguma. Existem diversos doutores aí fora prescrevendo remédios bíblicos que só está agravando a situação, só está acabando com a doença, só está fazendo com que as pessoas venham definhar espiritualmente. Se você vive brigando com você mesmo, por que eu não cresço? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu não consigo ver da forma que fulano vê? É justamente a forma errada que estão te passando. A forma errada que você está levando a sua vida cristã. Então, irmãos, de forma bem breve, eu quero deixar isso para vocês. Que em nome de Jesus vocês venham ter a plena consciência de quão importante é a teologia na vida cristã. Porque há muitos aí fora dizendo que a teologia, ou melhor dizendo, que a letra mata. Eles pegam esse versículo e usam da maneira que eles querem. Mas para que eles fazem isso? Justamente para te deixar ignorante, justamente para te deixar aonde eles querem, comendo na mão deles, para que você não venha ir contra os ensinos falaciosos que eles estão passando. Justamente para isso. É só olhar, por exemplo, para o nosso governo. Vou fazer uma comparação aqui bem breve. O nosso governo está passando um ensino para a geração presente muito abaixo de diversos outros países. Para quê? Justamente para deixar as pessoas na ignorância, para não saber votar, para não saber reivindicar aquilo que necessita para a sociedade, entre outras coisas. Assim é dentro da igreja, tem um monte de lobos sanguinários querendo a mesma coisa e você aí querendo acreditar nisso. Se você não se debruçar aqui na palavra de Deus, na Santa Escritura, e buscar se aprofundar na base bíblica, não estou aqui eu defendendo tópicos teológicos que não tem nada a ver com a Bíblia. Não, mas sim que tudo que está aqui escrito, cada capítulo, cada versículo, cada livro, dentre os 66 que aqui estão contidos. É muito importante, irmãos, que nós venhamos estudar a teologia. A teologia é sim importante, não ignore a teologia. Que o Senhor venha colocar isso na sua mente e implantar isso em seu coração para a glória e honra dele. Vamos orar? Senhor, glorioso Deus, eu te agradeço, Pai, por todas as coisas. Eu te agradeço, Deus, por tudo que foi dito aqui neste lugar, Senhor, a respeito da sua Santa Escritura. Que todos que ouviram e viram, Senhor, venham compreender quão importante é, Senhor, estudarmos a tua Santa Palavra. Que venhamos sim, Deus, fazer de acordo com o que te agrada. Que venhamos sim, Deus, sermos totalmente submissos ao teu Santo Espírito. Oh Deus, nos deixando guiar, Senhor, por Ele, para que possamos olhar tudo o que é necessário em tua Santa Escritura e achar todas essas maravilhas que estão aqui contidas, Senhor. E que, principalmente, venhamos compartilhar uns com os outros, Senhor, da tua palavra, para que o teu evangelho avance, Senhor, que o teu reino avance neste mundo, Santo Deus, para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, meus irmãos, o justo, ele viverá por fé.